desigualdade social, racial, de gênero é invisível, né? Nós, como educadores e educadoras, jamais podemos ficar omissos, porque o nosso projeto de educação, né, a gente tem que ter compromisso social, né, com as crianças, com os jovens, e com a liberdade, né, com a cidadania, né? Então, eu parabenizo aí a iniciativa da FAI, espero que esse debate se amplie, né, que isso aqui seja um ponto de partida. Esse é o 5º debate que eu participo nos últimos tempos, espero participar de outros, né? E que a gente faça um movimento de marcha mesmo, não fique só no debate, a gente vá para a rua. Porque a elite tem a mídia na mão, eles são muito poderosos, são muito fortes, têm muito dinheiro, têm todos os instrumentos na mão deles. Eu acho que esse debate aqui é um instrumento, mas não pode ser o único. Eu acho que a gente tem que articular com esses movimentos sociais e ir para as ruas, ficar visível, chamar atenção. Na semana passada o pessoal da UFMG fechou lá o Antônio Carlos, né? Mas a gente precisaria desse movimento aqui, articular outros movimentos, né? Outras frentes de direitos humanos, de movimentos sociais, de educação, etc. E da igreja, do candomblé, etc. E fazer um grande movimento e chamar os jovens também para falar, né? As crianças para falar. Eu fiquei pensando o que representou, depois da ditadura militar, final da década de 80, os anos 90, mesmo com o neoliberalismo, né, nós vivemos, assim, nos anos 80, uma ascensão, né, da reorganização dos movimentos, para além daqueles movimentos tradicionalmente classistas, com recorte classista, né, tipo sindicato, a gente tem uma reorganização dos movimentos que a gente fala que são novos movimentos sociais, movimentos de identidade, com temáticas como a juventude, a questão LGBT, mulheres, negros. E mesmo na década de 90, né, a gente, com a pauta do neoliberalismo, você ainda tinha um movimento que se organizava e que conseguia avançar nas suas pautas, né? Aí a gente tem o marco da Constituição, numa correlação de forças, né, acho que muito por conta do pós-ditadura, em que conseguimos, né, na Carta Constitucional, a gente ainda conseguiu algumas garantias e processos que eram almejados muito, né, da luta da ditadura. Então, por todas as questões que a gente possa discutir de imperfeições da Constituição, ela ainda é um marco de avanço, né? Então é uma conquista. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí a gente poderia falar de outras legislações específicas, ou de processos até de avanço nas políticas públicas, né? Que, enfim, até então eram avanços. Eu estou dizendo isso por quê? Porque esse ano a gente começa a perceber essa concentração, né, muito forte no período curto. É óbvio que esses sinais desse conservadorismo, ele já, né, ele de alguma forma, ele estava aparecendo para a gente, né, nos últimos anos. Mas eu acho que o ano de 2015, por uma série de circunstâncias, né, esse primeiro semestre ele aparece como algo que me surpreendeu, eu acho que surpreendeu muita gente, exatamente pela intensidade dessa pauta conservadora, né? E aí não só em relação à questão da discussão da idade penal, né? Eu lembrei aqui do Estatuto da Família, né? Não sei se vocês têm acompanhado, que está em tramitação e que reconhece apenas uma família, né? Aquela família que nós sabemos que há muito não existe num tanto de lugar. Existe ainda alguns, né? E ninguém está dizendo que ela não possa existir. Mas essa família, esse arranjo de um homem, uma mulher e seus descendentes, né? Basta trabalhar nas periferias, ou mesmo não na periferia, os arranjos familiares há muito tempo que ele não segue esse modelo. Ou esse modelo cada vez menor enquanto representação do que são as relações na sociedade. A professora Regina Helena, por exemplo, no debate, ela falou que não é nem retrocesso, é uma excrescência, assim, você pensar que eles estão, que é uma pauta que não fere, não é só, as pessoas estão achando que é uma coisa só para famílias LGBTs, homoafetivas, não, isso é uma agressão aos variados arranjos familiares, de que tem só às vezes a mãe, a avó, né, e as múltiplas, as várias formas de representação de família que nós temos.
Então, por mais que a gente corre o risco, às vezes, de categorizar determinados arranjos, porque na medida que você tem uma categorização jurídica, você pode, ao mesmo tempo, ampliar, mas ao mesmo tempo você continua deixando um tanto de gente fora. Porque é tão dinâmica a vida social que a gente não pode dar conta de colocar dentro de vários modelos, né, a variedade que a humanidade pode oferecer com a classe. Se nós pegarmos a trajetória nossa aí no século XX, nós temos, por exemplo, no final da primeira metade do século XX, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que estabelece a questão do direito à dignidade, do direito à justiça, que estabelece que ninguém será submetido a torturas e castigos cruéis. Né. Nós temos aí a Constituição Federal de 1988, citada já por alguns de vocês, que é um marco no sentido aí da construção também de espaços, né, de discussão democrática e dos direitos mesmo, do direito à participação e do direito à democracia. Logo em seguida, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, que é também um marco no sentido de reconhecer a criança como sujeito de direitos. Né? E vivemos hoje esse momento difícil em que algumas forças mais conservadoras, reacionárias, têm conseguido avançar mais especificamente nessa questão que nós colocamos hoje em debate, embora ela não seja única, que é a redução da maioridade penal, desconhecendo toda essa situação que nós vivemos, que é a vitimização dos jovens pobres e negros que estão sendo assassinados nesse país, desconhecendo a situação que nós vivemos nas nossas prisões e mesmo no sistema socioeducativo, ou seja, do encarceramento da população pobre desse país, do encarceramento dos jovens e adolescentes, ou seja, desconhecendo o fato de que os jovens e adolescentes estão numa situação de completo abandono pelo Estado e sem proteção social. Né? É por isso que nós propomos esse debate aqui, que tem como título justamente isso, né? Em defesa da liberdade e da proteção social contra a redução da maioridade penal. A própria reforma política, né, gente, se a gente pensar que a gente quase que aprova um distritão, a gente falando de crise de representatividade, e de repente você tem como uma das propostas aquilo que ia consagrar, né, o coronelismo. Então, quando a gente pega o resultado do que foi a reforma política, né, que reforma foi essa? Né? Então, em vez da gente avançar do ponto de vista da democracia participativa mesmo, já que a própria representação que nós temos hoje ela foi muito questionada, principalmente nas manifestações de 2013, você tem uma reforma que não traz nenhuma mudança significativa na consolidação ou na radicalização do que a gente acredita como democracia. O discurso do ódio ele ganha uma proporção que eu jamais vi no Brasil. Não que a gente não percebia o racismo, a homofobia, o sexismo, a gente percebia, mas as pessoas perderam qualquer pudor, qualquer pudor. Quem esteve presente em alguma Câmara Municipal, sei que Divinópolis também tem um processo muito complicado, Belo Horizonte, as pessoas não estão tendo nenhuma vergonha de dizer coisas que são horríveis, né? E as questões de gênero e as questões étnico-raciais nesse debate e a importância de transformarmos também, né, esse debate, essa discussão no movimento de marcha, né, que parece uma provocação muito interessante, ou seja, nós, educadores, educadoras, pensando que nós, enquanto educadores da Universidade do Estado de Minas Gerais, precisamos nos comprometer com esse movimento, nos comprometer com esta marcha, ou seja, esta é uma grande provocação que eu entendo que a fala do Walter Ludi nos faz, né? Ou seja, nós precisamos nos colocar em marcha, para além de fazer o debate. Precisamos debater e precisamos nos colocar em marcha. E agora nós vamos ter o plano estadual, ele vai ser enviado para a Assembleia Legislativa e será discutido em fóruns nos 17 territórios de desenvolvimento de Minas Gerais. Certamente estarão mobilizados de novo e aí nós precisamos mobilizar. Porque não é só lá no governo tensionar para poder, e atenção também, até no próprio governo, vocês sabem disso, para a gente colocar determinado texto. Não é só atenção internamente no governo, é atenção também isso tem que vir da sociedade. Né? Tem que ocupar mais umas vezes esse espaço para pautar a discussão que a gente teve. Né? Eu só estou fazendo ampliando um pouco para mostrar que
a discussão da maioridade penal, ela é um contexto, né? Ela não vem isolada. Ela faz parte desse contexto que tem relação com o ódio de classe, é um ódio racista, é um ódio de gênero e que passa também com a criminalização da juventude. Então, eu penso muito, Walter, que a gente tem que ocupar todos os espaços da política. Todos, a rua, os fóruns, debate nas escolas. E por quê? Por vários motivos, mas um deles, quando a gente estuda, por exemplo, Hannah Arendt fala disso, né? Quando você pensa nos governos e nos totalitarismos que nós presenciamos no século XX, eles não nasceram por obra só dos governos, né? Em algum momento ele ganhou a sociedade, ganhou as almas, os espíritos, né? E virou projeto político, projeto de poder. Né? Ainda não é um projeto, talvez assim, do ponto de vista do poder, não está tão instaurado. Mesmo nesse sistema de coalizões, ele está lá presente. Mas ainda, no governo federal, por exemplo, ainda não vê legitimidade. Mas eu tenho medo, eu tenho receio, se a gente não cuida, a gente fala assim, olha, foram avanços, né? Desde a redemocratização. Se a gente não cuida disso, fazendo o enfrentamento à luta política, quando menos a gente esperar, isso pode virar um projeto de poder. Né? Chegamos num ponto que isso não vai acontecer no Brasil. Não sei. As coisas que aconteceram nesse ano são coisas que eu jamais imaginei. Não imaginava que a gente poderia ter um governo reacionário, neoliberal, mas essa pauta conservadora, moral, da forma como ela está colocada, que acaba aparecendo em discussões como essa, eu estou, inclusive, muito assustado. Acho que a gente precisa se organizar. Né? E aí, para além de questões de partido, né, eu acho que tem que reunir as forças que são progressistas, ou desse campo que defende uma sociedade mais igualitária, mais justa, pautada nos direitos humanos. A gente precisa nos constituindo como uma força política, mesmo para fazer esse enfrentamento.